Primeiro precisamos entender que cinemática é a EOE da física, que estuda os movimentos. Vamos entender que o movimento depende do referencial. Para você que está sentado, o bonequinho está em movimento. Mas no ponto de vista do bonequinho você está em repouso. Antes de começar os cálculos, vamos entender os conceitos básicos de trajetória, posical, inicial, deslocamento e distância percorrida. Trajeto é simplesmente o percurso. Mas, vou dar o exemplo comum de uma estradinha. Vamos dizer que o marco zero seria aqui. Ele é a origem da trajetória. Vamos dizer que os números crescem para a direita, mas não necessariamente sempre vai crescer pela direita. Importante dizer que na física também existem negativos. A posical nos representamos pelo S. Agora sobre posical inicial. Na física, tudo que inicial usamos, o S com o zero no cantinho. Se nessa viagem a pessoa começou do 1, percorreu, até o 3, o S0 dela e 1. Nunca confunda posical inicial com origem. Agora sobre o deslocamento. O deslocamento e uma variável da posical. Nos representamos por delta. Mas aí você pergunta: o que significa delta S? Significa a posical que eu estou agora, que vou chamar de S menos a posical, onde eu estava no início. Então no exemplo que eu dei sobre a viagem de alguém que foi do 1 até o 3, a conta do delta S seria 3 menos 1, ou seja, o deslocamento dela foi de 2 metros. Agora que você aprendeu os conceitos básicos, vamos aprender a calcular velocidade escalar media. A fórmula seria delta S sobre delta T. Significa divisão do deslocamento pelo tempo, ou seja, quanto eu me desloquei, sobre quanto tempo eu demorei. Então vamos fazer uns exercícios. Então se terminamos a viagem no 160, subtraímos por 16. E para descobrir o delta T, vamos prestar atenção que não podemos colocar hora e minuto juntos. Então a gente converte para 16,5, que é a mesma coisa que 16,5. Quando você subtrai, são dividir. E o resultado final foi 72 km por hora. Mas na física, temos uma unidade de medida muito importante chamada metros por segundo. Você precisa saber tanto ela quanto capa metro por hora, porque as duas caem muito em prova e em concurso. Então para você converter capa metro por hora para m, S, você precisa dividir por 3,6, e para converter m, S para capa metro por hora, você multiplica por 3,6. Outro exercício. A distância entre duas cidades é de 225 km, e cheguei lá em 2 horas. Qual minha velocidade? Media em capa metro por hora? Nesse caso somente, dividimos o 225 por 2, ou seja, 112,5 km por hora. Mas agora, se você sabia que estava 112,5 km por hora, sabia que demorou 2 horas, e quer saber qual foi a distância, você simplesmente faz o contrário de multiplicar 112,5 por 2.